para lançar mais um vídeo para desmascarar de vez com esse quarto evangelho. Porque agora nós temos que combater os desinformantes e até mesmo pessoas no nosso meio aí que estão querendo introduzir o fermento novamente. O fermento que nós tiramos, eles estão querendo introduzir novamente para dentro da igreja. A igreja de Filadélfia, ela veio para ser purificada pelo Eterno, porque o arrebatamento está para acontecer. Então nós temos que combater todo tipo de heresia, todo tipo de fermento que essas pessoas estão querendo trazer para introduzir dentro da igreja. Nós temos que combater até o fim, até o dia do arrebatamento. E o arrebatamento está muito próximo. Então assista esse vídeo aí, irmãos, com respeito ao quarto evangelho, desmascarando ele mais uma vez. Nós trouxemos documento aí para mostrar para vocês. Observa aí os documentos. Bom, irmãos, eu estou aqui na biblioteca para poder fazer um estudo para os irmãos aqui sobre o quarto evangelho. Veja bem aqui tem esses livros. Nesse aqui eu achei algo tremendo. Ele fala sobre como foi que as escrituras surgiu. Veja o que está escrito aqui sobre o quarto evangelho. Aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. No fim do primeiro século, os 4 evangelhos sobre Jesus circulavam pela igreja. O líder cristão Justino Marte, nascido por volta do ano 100 depois do Machia, foi um dos primeiros a declarar que conhecia e tinha esses escritos em alto apreço, embora, ao que parece, não estava ciente da existência do Evangelho de João. Aproximadamente no ano 150, ele fez referência aos evangelhos como memória dos apóstolos. Ou seja, ele não conhecia o quarto evangelho. Está entendendo, irmãos? Então, o quarto evangelho só veio a ser conhecido depois do ano 150, depois do Machia. Ou seja, ele não é inspirado pelo Eterno. Aqui eu peguei algumas bíblias aqui para nós conferir. O apóstolo Paulo diz que se vier alguém pregar um evangelho diferente, seja amaldiçoado, seja anátema. Então ele nos mostrou que nós não podemos aceitar um outro evangelho, um outro espírito, porque senão nós seríamos enganados. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma bíbliazinha. O que fala do quando vai iniciar o quarto evangelho? O que fala aqui, ó? O evangelho segundo João é diferente dos 3 primeiros. Tá vendo? Ó, vamos pegar outra bíblia aqui, ó. Essa aqui, ó. Bíblia Sagrada, edição com letras vermelhas. Vamos ler nela aqui. O evangelho de João é diferente dos outros. Tá vendo? Ele é diferente. Vamos pegar outra aqui. Essa aqui. Bíblia Pastoral. O que está escrito nela, Ramos? Os 4 evangelhos. Ó. O quarto evangelho é bem distinto dos anteriores, na linguagem e no conteúdo. Tá vendo aí? Então, irmãos, vou te mostrar mais Bíblia aqui para você ver que ele é imundo, ele é herético, ele é diferente. Por isso que Paulo falou, se vier alguém pregar um outro evangelho, seja amaldiçoado, seja anátema. Essa aqui também diz, ó. Vamos ver aqui. O evangelho de João é diferente dos outros. Tá vendo aí? Ele é diferente. Ó. Bíblia aí, a tradução, a Bíblia da Família, estudo Jaime. Então, ele é apócrifo, ele não tem nada a ver com Mateus, Marcos e Lucas, que narrou a história de Yahshua, o homem. Ele quer pregar um Deus encarnado. Esse dicionário aqui também nos mostra que o quarto evangelho é herético. Aqui, ó. Olha o que está escrito. O quarto evangelho diferente, fortemente dos sinóticos. Fortemente, é totalmente diferente dos sinóticos, de Mateus, Marcos e Lucas. Em conteúdo e organização, a diferença é tão radical que alguns estudiosos têm desafiado sua autenticidade. Ou seja, pessoas estudadas não aceitam que foi o apóstolo João, o apóstolo Yohana, que escreveu ele. Eles mostram que não foi ele que escreveu, foi outro autor. Aqui, isso aqui o irmão já mostrou na Bíblia de Jerusalém num vídeo anterior aí, ó. Então, qual é o autor do quarto evangelho? Olha, ou antes, quais são os autores? Uma vez que esse evangelho provavelmente se formou em etapas sucessivas. É difícil responder, diz a Bíblia de Jerusalém. O nome daquele que fez a última redação nos é desconhecido.
Para confirmar isso ainda, temos nesse Manual Bíblico da SBB, segunda edição revisada, do ano de 2010, na página 71, diz assim, sobre os evangelhos. O evangelho de João demorou mais para ser aceito em comparação com os outros 3, talvez porque era usado pelos gnósticos para promover sua própria versão da fé cristã, ou talvez porque apenas porque era tão diferente dos outros. Mais acima vimos que o autor do quarto evangelho afirma diversas vezes a divindade do Mashiach. O quarto evangelho está sempre pregando que Yahshua é o próprio Criador, o próprio Eterno. Aqui agora, qual é o autor do quarto evangelho? Ou antes, quais são os autores? Uma vez que esse evangelho provavelmente se forma em etapas sucessivas. Foi escrito por vários autores. A autoria dele terminou no ano 150 aí, a Bíblia de Jerusalém, falando sobre isso aí, ó. Então não foi o apóstolo Yohanan que escreveu. Ele é herético e imundo. Aí, irmão, ó, tem pessoas que não estudam, não tem conhecimento algum e quer contestar quem está aprofundando em estudos para descobrir a verdade. Tá aí, ó, esse livro aí, ó. Esse livro aqui é antigo, eu comprei ele tem muito tempo já. Esse livro aqui é encontrado lá nos Estados Unidos. O nome do autor desse livro é Basti Ehrman. Ele vem pegando as contradições da Bíblia. Mas interessante que a hora que ele chega no quarto evangelho, o livro suposto escrito pelo apóstolo João, ele arrebenta com esse livro. Ele mostra que esse livro ele é totalmente herético. Herético e imundo. Esse escritor aqui é famoso nos Estados Unidos. Ele arrebenta o quarto evangelho. Esse livro aqui é dele, ó, desse Basti aqui, ó. Olha o título. Quem Jesus foi, quem Jesus não foi. Tá vendo aí? Mais revelações inéditas sobre as contradições da Bíblia. Então, esse livro aqui eu nem aconselho um crente que está bebendo leite ler ele. Porque senão é perigoso até derrubar a fé dele. Mas para quem está com alimento sólido, sim, esse pode ler que ele vai tirar aquilo que lhe edifica e aquilo que não lhe edifica ele joga fora. Mas tá aí, eu vou te mostrar algumas passagens desse livro, mostrando para vocês que o quarto evangelho é imundo e é herético. Aí, irmãos, olha o que está escrito aí, ó. Algumas diferenças fundamentais entre João e os evangelhos sinóticos. Entre o suposto João, né, que não foi João que escreveu. Olha o que ele vai falar aqui agora, ó. Embora muitos leitores casuais do Novo Testamento não tenham percebido, o evangelho de João é completamente diferente. O evangelho suposto escrito por João é totalmente diferente, completamente diferente. Com exceção das narrativas da paixão. A maioria das histórias encontradas em João não está nos sinóticos, ou seja, não está em Mateus, Marcos e Lucas. E grande parte da história dos sinóticos não é encontrada em João. E quando elas abordam assuntos semelhantes à história de João, são marcadamente diferentes das outras. E isto pode ser percebido fazendo-se uma espécie de comparação global entre o quarto evangelho e os sinóticos. Viu aí, irmãos? Que ele é completamente diferente. Você acha que um apóstolo que andou com os outros vai escrever um livro diferente dos outros apóstolos? Nunca. Ele se rebelou para ele poder escrever um livro de um jeito e os outros escrever de outro. Mateus, Marcos e Lucas lá escreveu um evangelho de uma forma, narrando a história do Mashiach. Vem um outro aí suposto escrito por João e narra um outro evangelho totalmente diferente. Cuidado, irmãos. Vamos passar para cá. Vamos passar para cá. Agora olha aqui. Vou pegar aqui, ó. Pegar a caneta aqui, vamos ver aqui agora. É impressionante que praticamente nenhuma dessas histórias formam o esqueleto das narrativas dos sinóticos, dos 3 evangelhos lá, Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos. Possa ser encontrada em João. Não há referência ao nascimento de Yahshua em Belém, nem menção ao fato de sua mãe ser virgem. Aí, ó, o quarto evangelho não fala disso. Não é dito explicitamente que ele foi batizado, não fala que ele foi batizado, nem sobre as suas tentações no deserto, não fala das tentações no deserto. Aí, ó,
Yahshua não prega a vinda do reino do Criador no quarto evangelho e nunca conta uma parábola. Nunca contou uma parábola. Nunca expulsa um demônio. Não há registro da transfiguração, não tem a transfiguração. Ele não purifica o templo quando vai a Jerusalém. Já tinha feito isso no capítulo 2. Totalmente diferente dos outros livros. Não instituir a ceia, o partir do pão aí. Não tem o partir do pão no quarto evangelho. Por que não tem? Porque ele não quer o partir do pão. Ele prega contra o partir do pão e fala que Yahshua morreu antes da Páscoa. Esse livro é imundo e herético. Em vez disso, lava os pés dos discípulos aí, ó. Isso aqui as pessoas querem lavar o pezinho, né? Mas a parte do pão não quer não, porque não tem no quarto evangelho. Mas lavar o pé no quarto evangelho tem, ó. Então o autor desse livro aqui, ele desmascara esse quarto evangelho. Ele fala que nesse quarto evangelho ele se afirma ser o próprio Criador. Toda hora ele afirma ser o próprio Deus, o próprio Criador do universo aí, ó. O próprio Zeus, né? Zeus. Então, irmãos, tá aí, ó. Tem que pesquisar. Tá o livro aí, ó. Nós falamos e mostramos com documento. É igual esses hereges que estão aí distorcendo as escrituras, querendo enfiar fermento no nosso meio, não. Fermento nós não aceitamos, não. Paulo disse que um pouco de fermento leva da massa toda. Nós não aceitamos outro evangelho, nem outro Machia, não. Então, como vocês viram aí, irmãos, esse quarto evangelho, ele é totalmente herético e imundo. Tem irmãos que chegam a me perguntar, irmão, por que você pega pesado com o quarto evangelho? Eu pego pesado com o quarto evangelho porque o apóstolo Paulo, ele nos advertiu. Ele disse assim, ó, se vier alguém pregar um outro evangelho, um outro Machia, seja anátema, seja amaldiçoado, vocês não podem receber. No livro de 2 Coríntios ele fala lá que Eva caiu seguindo após outro, e que a igreja de Laodiceia, ela iria cair seguindo após outro. Foi isso que aconteceu. Por quê? Porque ela seguiu o Machia que está registrado lá no quarto evangelho, o falso Messias que está lá. O quarto evangelho prega um Salvador que é um Deus encarnado, um semideus, metade Deus e metade homem. E o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, pregava Yahshua como homem, 100% homem. Hoje ele é um homem glorificado, mas ele não é um Deus encarnado, como afirma o quarto evangelho. Então o quarto evangelho ele traz um falso Messias e um falso evangelho. Isso é perigoso. O apóstolo Shaul diz que um pouco de fermento leveda a massa toda. O próprio Machia fala que no final dos tempos, se viesse alguém dizendo que era ele, não era para nós aceitar. Porque esse seria um falso Messias, um falso Machia. Então, irmãos, isso é perigosíssimo, você cair nesse quarto evangelho aí. Tá querendo introduzir o quarto evangelho de novo? Esses camaradas aí, eu não sei o que tem na cabeça não. Eles querem enfiar o fermento que nós já tirou. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Esse quarto evangelho aí é catolicismo romano purinho. Se veio da igreja católica, se veio lá da Grécia, a igreja católica pegou lá da Grécia. São ídolos da Grécia que veio e introduziu dentro dos verdadeiros evangelhos e do verdadeiro evangelho aí, ó, que está aí para nós aí nas escrituras. Foi lá e pegou isso e introduziu dentro das escrituras. Nós não podemos aceitar esse fermento aí, ó. Nós temos que lançar fora, sai fora esse velho fermento aí, ó. Esses irmãos que estão querendo introduzir esse quarto evangelho na cabeça de vocês aí, é para fazer vocês ficarem para trás no arrebatamento. Porque no arrebatamento só vai subir aqueles que tiverem sido purificados do velho fermento, purificado do fermento dos fariseus, que é a falsa doutrina, a doutrina humana, que é o que esse quarto evangelho prega. Tá entendendo, irmão? Então esse quarto evangelho tem palavras bonitas nele, Romilson? Tem. Lá de, conhecereis a verdade vos libertará. Essa palavra é bonita, Romilson? Isso é uma verdade, porém o livro não é inspirado. Você começa lendo essas coisinhas que eles pôs lá para poder te atrair. Quando você pensa que não, você já está contaminado com o livro, com o quarto evangelho, com esse livro imundo. Então, irmãos, evita, não lê não. Lá está escrito lá, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que nele, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As pessoas falam, oh, mas que palavra bonita. Mas aí você vai ver, é heresia. Por quê, Romeus? Porque lá no livro de Efésios fala que Yahshua chamou a igreja e se entregou por ela. Ele não amou o mundo. Tá vendo aí? Tá vendo aí, irmãos? O diabo ele é astuto, ele entra assim, ó, com uma coisinha parecendo boa, quando você pensa que não, você já caiu na mão dele. Sai fora desse quarto evangelho, porque ele é heresia, ele é imundo. Não deveria estar aqui dentro da escritura. Entendeu? Porque na graça e na paz do eterno.